Primeira parte, mensagem número 6, do livro A Vida Escreve, ditado pelo Espírito Hilário Silva, Avaldo Vieira. Título da mensagem: O livro Libelo. O distinto causídico não ocultava a ojeriza que experimentava pela doutrina espírita. Fosse onde fosse, se a conversa versasse sobre algum tema de espiritismo, escorregava deliberadamente para o sarcasmo. Essa história de espiritismo só num tratado psiquiátrico, dizia ele irônico, e destilava pequenas difamações como quem debulhava espigas de brasas. Tão azedo adversário se fizera que aproveitou o largo período de férias em fazenda silenciosa para escrever um livro contra os postulados espíritas. Livro Acusação. Livro de ódio. Nos serões caseiros, costumava ler para os amigos esse ou aquele trecho, em que os médiuns eram denunciados de maneira cruel. E riam-se, ele e os companheiros, entre um gole e outro de uísque, salpicando a lama esfogueante em forma de letras. O distinto advogado assumia as primeiras responsabilidades para enviar o volume à editora, quando sobreveio o inesperado. Dirigia o carro elegante nas proximidades de um grupo escolar, quando atarantado pequeno, a correr desorientado, lhe caiu sobre as rodas. Um passarinho sob um trator não morreria mais depressa. Tumulto, autoridades em cena. Ele mesmo, suportando os impropérios do povo, apanha o cadáver minúsculo e de coração agoniado busca a residência da vítima. Em sã consciência não é culpado, mas tem um coração alanceado de intensa dor. Chorando copiosamente, entrega o menino morto aos pais em pranto, que o recebem sem a mínima queixa. O pai acaricia os cabelos da criança em silêncio e a mãezinha ora em lágrimas. Deseja ser humilhado, acusado, ferido. Isso de certo lhe diminuiria a tensão. Encontra ali, porém, apenas resignação e a serenidade. O advogado consulta então a família sobre a instauração do processo de indenização, mas o chefe de família responde firme: nada disso. O doutor não teve culpa alguma. Ninguém faria isso por querer. Os desígnios de Deus foram cumpridos. E a mãe do menino, enxugando o rosto, acrescenta: choramos, como é natural, mas não desejamos indenização alguma. Deus sabe o que faz. O causídico, de olhos vermelhos, considerou: então, doutor, não se preocupe, compreendemos perfeitamente que o senhor não tem culpa. O senhor está sofrendo tanto quanto nós. Ore conosco a fim de acalmar-se. Admirando-lhes a paciência cristã, indagou o vacilante: que religião professam? Nós somos espíritas, informou o pai da pequena vítima. O advogado baixou a cabeça e ali permaneceu sensibilizado e prestimoso até a realização dos funerais, e à noite em casa, de coração opresso e transformado, fechou-se no quarto e rasgou o livro libelo que havia escrito. Primeira parte, mensagem número 7 do livro A Vida Escreve, ditado pelo Espírito Hilário Silva, Avaldo Vieira. Título da mensagem: Rendição. Tudo fizera para pagar os 500.000 cruzeiros. Desesperava-se, tudo debalde. O desejo de autoeliminação escaldava-lhe o crânio. Sentia necessidade de orar, mas como? Abnegado amigo dispôs-se a conduzi-lo a determinado templo espírita, a fim de que pudesse recolher alguns esclarecimentos e consolo.
Apreensivo, recebeu a palavra de generoso mentor que lhe dizia em página breve: Irmão Avelino, Deus esteja conosco. Não desespere. Simples quarto de hora está revestido de imenso valor e por vezes modifica inteiramente o destino. Volte ao lar e ouça Jesus no Evangelho. Somente o Evangelho guarda bastante luz para a solução dos nossos problemas. Terminada a reunião, afastou-se Avelino, sem dar-se por satisfeito. Estava desapontado e desgostoso. Fugiria do mundo, ninguém lhe evitaria semelhante propósito. Ao retornar à casa, inquieto em suas cogitações, reparou que os faróis do ônibus incidiram sobre a frente de um transportador de carga, a movimentar-se em sentido contrário, e pôde ler nitidamente no para-choque: Deus viaja conosco. Sorriu irônico. Todo motorista é engraçado, pensou ele. Chegando em casa, entrega-lhe à esposa a afetuosa carta de um companheiro. Retira-lhe o conteúdo, começa a leitura e esbarra com a saudação: Deus esteja conosco, hoje e sempre. Deixou a missiva contrafeita e falou assim para consigo: sempre filosofia religiosa. Ainda assim, enfadado de tudo, notou que a esposa andara lendo o Evangelho, porque um exemplar do Novo Testamento descansava na mesa a pequena distância. Mais curioso que interessado, abriu o livro e os seus olhos caíram sobre o versículo 11 do capítulo 13, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Quanto ao mais, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, vivei em paz, e Deus de amor e de paz será convosco. Abandonou o livro desalentado, esparramou-se em uma velha poltrona e ouviu o conhecido locutor encerrando o programa naquelas primeiras horas da madrugada: Deus esteja convosco. Desligou o aparelho sem dizer palavra. Beijou a esposa, então recolhida com o enternecimento de quem se despede pela última vez, tornou a copa. Estava decidido, terminaria tudo. O gargalo de uma garrafa verte a cerveja sobre a alta dose de violento corrosivo. Antes, porém, do gesto infeliz, pensa um pouco. Fita angustiado a cena familiar que o rodeia. No cimo de grande armário vê rasgado o verde papagaio de papel que lhe recorda o filhinho. Guardando a taça entre as mãos, dirige-se ao quarto próximo e inclina-se quase em pranto para Ricardo, o garoto que dorme. O leito pressiona, estala de leve e o menino acorda atarantado. À frente da inesperada visita, atira-se nos braços paternos, fazendo ir ao chão o copo que se estilhaça no piso, ao mesmo tempo em que exclama expansivo: Papai, papai, hoje na aula eu escrevi sem errar o primeiro ditado da professora: Confiemos em Deus. Avelina, agora chorando e rindo, abraçou o Petis. Deus vencera, Deus que o cercara por toda parte, ajudá-lo-ia a pagar os 500.000 cruzeiros. Obrigado, meu filho, clamou feliz, levando o lenço aos olhos. A seguir, descerrando larga janela, contemplou o céu rutilante de estrelas e, tomando de júbilo inconsciente, gritou espontâneo: Obrigado, meu Deus! Delirando de alegria, apertou o filhinho com mais ternura e, aliviado, respirou a longos haustos, como se estivesse encontrando a felicidade pela primeira vez. Primeira parte. Mensagem número 8 do livro A Vida Escreve, ditado pelo espírito Hilário Silva, Avaldo Vieira. Título da mensagem: Sinais.
Na reunião íntima, o benfeitor espiritual Bittencourt Sampaio falava pelo médium com propriedade e beleza. Em certo ponto da preleção, dizia veementemente: revelamos os nossos sinais dominantes nas manifestações pequeninas. Cada um tem reflexos diferentes. O heroísmo na praça pública pode ser um mero fruto de circunstâncias especiais. É o cotidiano que nos revela o íntimo, nos gestos mais apagados, nas mínimas ações. A maldade aparece num ato de cólera. A calúnia, por vezes, se entremostra numa simples palavra. A leviandade vem à baila num vago sorriso. A avareza, em muitas ocasiões, surge num vintém. Nisso, alguém bate a porta cerrada e o silêncio cai pesado no ânimo dos ouvintes. O visitante, não se vendo logo atendido, insiste com mais força. Pancadas violentas, 2, 3, 5 vezes. O instrutor desencarnado retoma a palavra e explica: estudemos. A pessoa que nos procura talvez seja um modelo de cortesia na vida social. Entretanto, pelo seu comportamento atrás da porta, anuncia claramente que um dos seus reflexos mais altos é a impaciência. Primeira parte, mensagem número 9, do livro A Vida Escreve, ditado pelo espírito Hilário Silva, Avaldo Vieira. Título da mensagem: O Lar das Crianças. Amigos espirituais diversos, estávamos a postos, e os companheiros encarnados iam chegando. Seria discutidos os estatutos para a fundação do Lar das Crianças, junto à grande organização espírita. Mesa redonda. Cada qual poderia expender francamente os seus pontos de vista. Desabafo, fraqueza. Antes, porém, o cafezinho. E ao cafezinho, Augusto Franco, conselheiro da casa e dos mais experientes, argumentava: se Deus não se compadece da humanidade, estaremos perdidos. O campo social é um manicômio, sem portas. Todos brincam de viver. Há por toda parte soberano desprezo ao trabalho, e o vício e a criminalidade vão crescendo. Abusos no cinema, preguiça delituosa, todas as bebidas liberadas, maconha, máquinas e empregados para todos os misteres, residências superluxuosas, festas inoportunas, a domicílio com bilhares, bar interno, cinema próprio, salões de baile e piscinas, quando temos milhares de companheiros a quem falta o estritamente necessário. Altas rodas passam a noite no pif-paf. Pais e mães abandonam meninos a criaturas mercenárias que, muitas vezes, lhes administram entorpecentes para estarem, durante a noite, mais à vontade. E, em consequência, temos a granel quadrilhas juvenis, tragédias passionais, crianças delinquentes e vagabundos inveterados. E alongou-se a crônica verbal. O ponderado orientador da casa, tantas vezes esteio firme da instituição, registrou com acerto todos os desacertos do mundo. A pequena assembleia ouvia. Nisso, porém, o horário avançou além do tempo previsto. E a nossa reunião? Perguntou Franco, percebendo que retardara. Os companheiros, todavia, pareciam desenchabidos, todos monossilábicos. Creio seja melhor adiar, disse Cunha, o presidente da casa. E Leivas, o tesoureiro, aderiu aprovando com a cabeça. Outro dia, acrescentou Dona Ricardina, a secretária. E todos os demais a uma pronunciaram a palavra depois.
Franco, porém, não concordou. Sentia-se culpado e pedia escusas. Exigia que o perdoassem pela cumprida conversação, mas vivia espantado com os desastres morais. Não houve outro recurso senão atendê-lo. O prestimoso conselheiro instava com tanta humildade que Felício Cunha buscou a papelada e, como de outras vezes, pronunciou a prece de abertura, rogando a inspiração de Jesus. Foram iniciados os estudos para o lançamento da obra, e porque todos os amigos gaguejassem, como se estivessem receosos de expor o pensamento, Cunha foi claro. Augusto, falou corajoso, creio que todos nós, sem prévia combinação, preferiríamos o entendimento para outra hora, a fim de não contrariarmos a você mesmo. Ora, essa como assim? E Cunha, abrindo um relatório, você é o autor da maior parte dos nossos planos. Veja bem, você quer uma casa complexa. Esperamo-la simples. Você quer um monumento. Aspiramos a um lar. Você pede a construção de 32 aposentos. Pretendemos apenas 15. E olhe lá que vão abrigar muitas crianças. Você solicita um salão de festas. Não queremos qualquer ruído inútil. Você reclama empregados pagos. Não tencionamos remunerar cooperador algum. Você julga que as crianças devem ser mantidas sem trabalho. Consideramos que todas devem estudar e servir, segundo a vocação e a capacidade delas, fazendo-se úteis o mais cedo possível. Você espera um parque de brincar, adornado com uma fonte luminosa. Nós tememos semelhante aquisição, que viria favorecer a irresponsabilidade infantil. Você planeja a compra de 90 globos e 10 lustres para luzes elétricas. Estamos satisfeitos com 40 lâmpadas simples. Você propõe a compra de muitos metros quadrados de ladrilhos brancos e azuis. Não contamos com material dessa espécie, crendo que os ladrilhos singelos nada deixam a desejar. Você indica várias peças de mármore. Escolhemos apenas cimento. Você diz que precisaremos de 40 colchões de mola. Teremos colchões vulgares. Você especifica um número exagerado de pias e banheiros, tapetes e móveis. Sonhamos com uma casa confortável sem ser suntuosa, simples sem ser miserável, onde as crianças não sejam bibelôs para os nossos caprichos, e sim nossos próprios filhos. E como suspiramos por nossos filhos libertos dos prejuízos morais que vergastam a terra, admitimos seja o nosso dever não enganar a nós próprios, abraçando a realidade sem os perigos da fantasia, porque realmente, meu caro, o futuro vem aí. Augusto Franco, apanhado de surpresa, mastigou em seco, tossiu, pigarreou e disse desapontado: É de fato, vocês têm razão. E depois de um instante em silêncio, como se estivesse falando para dentro de si: Meu Deus, é muita coisa sobrando. Lima, contudo, o vice-presidente da casa, pediu que fosse adiado o debate geral do assunto. E Cunha, com a aquiescência de todos, orou calmo, encerrando a reunião. Primeira parte. Mensagem número 10 do livro A Vida Escreve, ditado pelo espírito Hilário Silva, Avaldo Vieira. Título da mensagem: O mais difícil. Diante das águas calmas, Jesus refletia. Afastara-se da multidão momentos antes. Ouvira remoques e sarcasmos. Vira chagas e aflições. O mestre pensava. Tadeu e Tiago, o moço, João e Bartolomeu aproximaram-se. Não era aquele um momento raro? E ensaiaram perguntas. Senhor,
disse João, qual é o mais importante aviso da lei na vida dos homens? E o divino passou a responder: amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E qual é a virtude mais preciosa? Indagou Tadeu. A humildade. Qual o talento mais nobre, Senhor? Falou Tiago. O trabalho. E a norma de triunfo mais elevada? Indagou Bartolomeu. A persistência no bem. Mestre, qual é, para nós todos, o mais alto dever? Aventurou Tadeu novamente. Amar a todos servindo sem distinção. Oh, isso é quase impossível, gemeu o aprendiz. A maldade é atributo de todos, clamou Tiago. Faço o bem quanto posso, mas apenas recolho simples espinhos de ingratidão. Vejo homens bons sofrendo calúnias por toda parte, acentuou outro discípulo. Tem encontrado mãos para auxiliar, disse o outro. E as mágoas desfilaram diante do mestre silencioso. João, contudo, voltou a interrogá-lo. Senhor, que é mais difícil? Qual a aquisição mais difícil? Jesus sorriu e declarou: a resposta está aqui mesmo em vossas lamentações. O mais difícil é ajudar em silêncio, amar sem crítica, dar sem pedir, entender sem reclamar. A aquisição mais difícil para nós todos chama-se paciência.